como eu falei, né, e o Otávio falou, eu sou o Diego Iritani, sou engenheiro ambiental de formação, fiz mestrado e doutorado na USP em São Carlos, na engenharia de produção, então sempre fiquei na engenharia, mas trabalhando muito com a sustentabilidade, até mesmo pela minha própria formação em engenharia ambiental. E no metade do meu doutorado eu fundei a Upcycle, que é uma empresa focada em consultoria, em acelerar projetos de economia circular, né, apoiando outras empresas, até mesmo porque é um assunto muito novo, né, um tema tanto na academia como na prática que a gente está ouvindo falar mais intensamente aí nos últimos 3, 4 anos. E recentemente eu tenho agora abrindo uma outra empresa, que é a Alquêmica, mais na linha de empreendedorismo. Nessa empresa, depois, mais para frente, eu vou contar um pouco sobre ela, onde a gente está desenvolvendo tênis calçados com aspectos de circularidade, né, para lançar aí no mercado esse ano, se tudo der certo. Tá? Então, obrigado. E aí, eu queria começar com um questionamento, né? O porquê economia circular e por que agora? Eu acho que, principalmente nesse momento de pandemia, de recessão, né? A gente tem uma recessão aí, o início de uma recessão, que pode durar alguns meses, anos. Então, é um questionamento. Por que economia circular e por que agora? Acho que primeiro, dois grandes pontos ajudam a responder essa pergunta. O primeiro delas é o planeta ele está em risco. A nossa casa está em risco, porque a população cresce, a gente tem uma tendência de crescimento populacional nos últimos anos, de aproximadamente 80 milhões por ano. Talvez esse dado ele seja alterado um pouco com a pandemia, com algumas mudanças de comportamento, mas uma tendência de crescimento no padrão de consumo, né? Ou seja, a gente vai ter mais pessoas no mundo, pessoas precisando consumir mais, e a gente tem uma economia, empresas que dependem, né, da linearidade, ou seja, para elas atenderem essa demanda de mercado, elas precisam extrair mais recursos naturais e vender, produzir, manufaturar e entregar esses produtos. Então, a gente tem aí esses negócios que dependem dessa linearidade, eles estão nesse modelo de negócio. E aí, essa é a questão. Isso faz sentido? A gente tem um planeta com recursos limitados, finitos, né? Uma capacidade de regeneração. E se a gente extrair mais do que essa capacidade, esse recurso que antes era renovável passa a ser não renovável, né? Esse é o grande conceito. É um conceito que a gente entende, né, de o que é renovável e não renovável, né, apenas um parênteses, que ele é um conceito dinâmico, que um recurso que antes era renovável, ele pode se tornar não renovável, que é o famoso conceito de escassez. Então, a gente tem um único planeta e a gente está crescendo, e nesse modelo de produção e de consumo, isso eu acho que não faz mais sentido. Né? Não precisa ser nenhum especialista, um estudioso da área para entender. A gente está consumindo muito mais do que a capacidade do planeta. Esse ano, excepcionalmente, em função da pandemia, né, vocês devem ter acompanhado, foi dia 22, né, de agosto, agora o dia de sobrecarga da Terra. A gente ganhou em relação ao ano passado algumas semanas, e o que é esse dia de sobrecarga da Terra? Basicamente, é um termômetro, né, que indica para a gente, olha, a partir desse dia, tudo que a gente consumir até o final do ano, a gente está consumindo a mais do que a capacidade do planeta em oferecer recursos. Então, a gente está, em média, aí, consumindo 1,7 planetas por ano. Tá? Então, isso é preocupante. E, nesse cenário atual, a gente tem também, acho que o grande tópico e desafio planetário é a pandemia, é o coronavírus. A gente, se tudo é certo, a gente acredita nisso, a gente vai sair dessa, a gente vai resolver esse problema,
mas vai vir uma segunda onda de recessão, que faz aumento, é uma tendência de aumento de pobreza, né, desemprego, economias regredindo, e um desafio maior por trás, que eu acho que tem um potencial de escala de impacto negativo na humanidade muito grande, que é o aquecimento global, que também, assim como o coronavírus, não respeita os limites ali dos países, né? Então, a gente precisa realmente, esse é uma grande, essa grande proposta da economia circular, né? A gente ter economias resilientes a ponto de a gente enfrentar esses desafios. E a lição que a gente tira do coronavírus, da pandemia e do aquecimento global é que tudo está conectado a tudo. E essa é a grande proposta da economia circular. Em falar que, olha, tudo está conectado a tudo. É um pensamento sistêmico, realmente. A gente entender, olhar as relações entre as áreas. Sustentabilidade também traz muito desse conceito. Quando a gente fala em ambiental, social e econômico. Então, a gente precisa trazer essa visão para a engenharia, para a inovação. Como a gente desenvolve novos produtos, como a gente desenvolve novas tecnologias. Então, esse conceito é chave para a gente resolver os problemas de uma forma mais efetiva e não resolver o problema pontualmente. Por exemplo, resolvi uma solução que resolve um problema do cliente, mas e o resto? Existem coisas mais amplas, né? Então, esse conceito é chave, é muito importante entender. E aí o estudo do Instituto do Futuro da Alemanha, né, apenas um comentário aqui, ele traz já 4 possíveis cenários, né? Alguns cenários pessimistas e otimistas em relação pós-Covid. E um conceito muito importante, que é a economia circular, ela aparece como práticas adotadas nos 2 cenários otimistas, que podem ajudar as economias a se recuperarem mais rápido e, ao mesmo tempo, a gente resolver outras questões, outros desafios, como o aquecimento global. Né? Então, só para ilustrar. E aí, como que a gente, né, voltando àquela pergunta inicial, por que economia circular agora? Bem, a gente vai ter crise pós-coronavírus e risco de aquecimento global, ou seja, economias mais vulneráveis, né? A sociedade, ou parte da sociedade mais vulnerável, a gente tem menos recursos, né? Do ponto de vista ambiental, a gente tem menos recursos no planeta, e do ponto de vista econômico também, menos recursos para investir. Uma tendência de aumento da desigualdade e mais impactos negativos na economia, na saúde e nos ecossistemas. Então, esse cenário ele é um risco, a gente precisa lidar com essas questões. E a economia circular ela se propõe a isso. E, além do planeta estar em risco, os negócios estão cada vez mais em risco, porque a gente vive em mercados cada vez mais fluidos, mais inovadores e cada vez mais difícil de prever, né? Agora, olhando do ponto de vista do empresário, né? do tomador de decisão, que se propõe a desenvolver inovações, é cada vez mais difícil prever de onde vem o seu concorrente. Então, aqui um exemplo de negócios em riscos e você negligenciar as tendências de inovação. Eu não falo nem em tendências de mercado, até mesmo porque se é uma tendência de mercado, já é algo mais fácil de você prever. Né? Quando a gente fala em inovação, é lógico que a tendência de mercado ela dá uma indicação, mas é uma tendência de inovação, né? Porque muitas vezes é aquele famoso conceito de inovação, né? É algo novo. Então, se é algo novo que vai resolver um problema, ele vai normalmente quebrar alguns paradigmas. Né? Então, aquilo não é tendência. Né? Ele surge do nicho ali, vem e muda o mercado. Então, aqui um exemplo clássico de uma empresa que estava, né, era líder de mercado e negligenciou as tendências e negligenciou olhar quais são as oportunidades de eu mudar, de eu desenvolver soluções mais inovadoras, né, para o mercado. Não olhar para as tendências de tecnologias, não olhar para os problemas que os consumidores, né, o mercado enfrenta, não olhar para as questões ambientais. E aqui no caso dos veículos, né, a gente tem aqui um outro desafio.
10, 15 anos atrás, era muito mais fácil para as montadoras entenderem quem eram os seus concorrentes. Hoje, cada vez mais isso está mudando. A gente tem aí a micromobilidade, a gente tem aí os carros compartilhados, a gente tem, enfim, uma mudança muito radical e muito rápida, muito difícil de se prever. Então, eles ficam loucos, né, o pessoal das montadoras, porque eles estão correndo atrás para tentar prever e desenvolver soluções para esse novo mercado. Isso sem entrar, né, obviamente, a gente falar em 5G, internet das coisas, que vai mudar totalmente esse mercado, e os veículos autônomos, onde as montadoras, elas vão ter outros grandes concorrentes, aí eu falo de Amazon e Google, né, que vão ser as empresas que vão dominar essa questão do veículos autônomos pelo armazenamento de dados, né, na nuvem, que é algo essencial para esse tipo de mobilidade. Tá? Então, isso foge um pouco do nosso tópico, dá para, em uma outra conversa, a gente explorar. Okay? Mas a mensagem é essa, é cada vez mais difícil. Então, o planeta está em risco e os negócios estão em risco, principalmente para quem não inova. Tá? E aí, nesse contexto, a economia circular, e essa já é uma mensagem que eu quero passar para vocês, ela é inovação. Primeiro porque a economia ela é linear. Né? Mais de 90% dos negócios operam no modelo de negócio linear. E é linear e é fácil de entender, porque eu vou na natureza, extraio, produzo, vendo e descarto. E isso vai. Né? Segue essa lógica. A economia circular ela é uma outra proposta. E eu tenho várias formas de aplicar. Né? Como mostra aqui o diagrama de economia circular da Fundação Ellen MacArthur, uma referência quando a gente fala em economia circular, a gente tem várias possibilidades, várias estratégias em aplicar essa abordagem. Né? Muitas delas, para a engenharia, elas já são conhecidas, mas é importante ter essa visão sistêmica, porque quando a gente for aplicar esse conceito em inovação, a gente pode, dependendo do caso, dependendo do contexto da região, da empresa, dos recursos disponíveis, adotar uma estratégia ou outra. Tá? E lógico, não olhando somente para a solução, mas também para requisitos de negócio. Né? Qual é a estratégia da empresa? O que ela pretende? Qual o objetivo? Então, são várias variáveis. Mas, como eu falei, a gente vive num mundo linear, né? A gente pega recursos da natureza, faz a manufatura, distribui, usa e descarta. Tá? E a gente está propondo, a economia circular em si propõe um ciclo fechado, né? Um ciclo onde eu posso ter diversas estratégias como o reuso, o reparo, a redistribuição, a remanufatura, recondicionamento, reciclagem, para manter aquele recurso por mais tempo possível, né, na economia, em atividades econômicas. Tá? Ou seja, resolvendo um problema, entregando valor para o mercado e gerando valor também, né, para a empresa, para a indústria e para toda a cadeia de valor. Redistribuir esse valor. Então, ou seja, é uma proposta muito mais inteligente. Com uma menor quantidade de recursos, eu vou gerar mais valor. Essa é uma sacada da economia circular. Né? E aí, qual é o conceito dessa economia? É uma nova economia que ela faz o quê? Ela restaura os recursos e ela regenera a natureza. E esse é um ponto muito importante. Por design. Ou seja, intencionalmente. Intencionalmente eu vou projetar esses sistemas. Eu não falo somente num projeto de um produto, por exemplo, em inovação. Eu falo no projeto do sistema que entrega aquela função, que entrega o produto, que entrega, principalmente quando a gente fala em serviços, a gente entrega a função. Né? Eu resolvo um problema e entrego a função. E para a gente fazer isso, para a gente projetar essa nova economia, não é tão simples. Não é somente um projeto de produto. Isso requer que a gente construa novas relações entre empresas, entre mercado, sociedade. Tá? Então, algo mais amplo. É claro que a gente sempre busca, num processo de transição, de inovação, aplicar isso para ir ganhando escala, né? E, claro, vai depender da situação, no contexto da empresa, mas sempre ir subindo.
ganhando tração e escala no desenvolvimento dessas soluções, em construir essas relações para essa economia. E aí, as atividades econômicas, né, como eu falei na economia circular, elas circulam os materiais, os produtos, elas mantêm o valor daquele produto, e a gente quebra essa relação de que só é possível fazer negócio consumindo, extraindo da natureza e vendendo, que essa é a lógica da economia linear. É uma lógica em que eu só faço negócio se eu for extrair, vender, extrair e vender, extrair e vender. Então eu preciso desenvolver um novo produto mais inovador e vou vender. Não, a gente quebra. Não é a única forma de gerar valor, de gerar emprego, de gerar renda, de gerar lucro, rentabilidade. Né? É dissociar a atividade econômica desse consumismo, né? Exacerbado. Então, essa é uma quebra. Né? E aí, no sentido que a atividade econômica também passa a regenerar a natureza. E aqui está muito mais próximo e a gente ter uma economia que ela, na verdade, ela funciona como a natureza. Isso desde de quando a gente começou a estudar o ciclo da água, o ciclo do nitrogênio, a natureza ela funciona em ciclos. E ela funciona muito bem. E ela é o nosso maior exemplo, né, de circularidade. Então, por que não copiar aquilo que funciona bem na natureza e a gente, nas nossas atividades econômicas, a gente ter esses ciclos. Né? Então, aqui a gente resgata um conceito cradle to cradle, que é uma das escolas de pensamentos que dão base para a economia circular, em que resíduo é alimento, né? Resíduo é nutriente, waste is food. Né? Então, na natureza não existe esse conceito de lixo, né? que na economia lixo não serve para nada, eu vou e descarto. Não. Né? Quando você tem ali uma saída de um processo, né? Aquilo serve de alimento, serve de nutriente, né? Para outro ser vivo. Então, é trazer esse conceito na circularidade. E a natureza busca um equilíbrio. É lógico que existem disrupções e desastres, mas ela sempre faz uso do renovável, senão ela não consegue circular aquilo. Né? Então, a gente trazer também, substituir os tóxicos, né, por não tóxicos e preferencialmente renováveis, que a gente consegue manter o equilíbrio, né, desse sistema. E como eu falei, ela deve funcionar como a natureza. E aí a gente precisa de relações com uma visão sistêmica, né, lembrando, tudo está conectado a tudo. A gente precisa quebrar um pouco da lógica da propriedade e partir mais para uma lógica do uso, e aí a servitização, né, é muito interessante, até mesmo do ponto de vista não só de inovação, mas de negócio. E propósito. Né? Qual é o legado que a gente vai deixar com aquela inovação, com aquela empresa, com aquela proposta de valor. Tá? E aí, nessa economia circular, a gente tem 3 princípios básicos. A gente tem, o primeiro princípio da economia circular é eliminar resíduos e impactos negativos, ou seja, vou fazer tudo isso que eu falei, focando em não ter resíduo e eliminar os impactos negativos. Tá? E se for um resíduo, que ele volte como nutriente, não como um lixo e resíduo, algo que não tenha valor, algo que tenha uma função regenerativa. O segundo princípio é eu vou manter produtos e materiais em uso o máximo possível, principalmente se esses produtos e materiais eles são técnicos, como por exemplo o plástico, ele não tem relacionado à composição do material aspectos orgânicos. Então eu vou manter aquele produto e material o máximo possível. E eu vou buscar a regeneração dos sistemas naturais. Então tudo que eu devolver para a natureza eu devolvo gerando impacto positivo e não como um impacto negativo, né, ambiental. Então, a gente aplica esses princípios, né, em qual escopo? E aí isso funciona muito bem para a inovação. Né? É olhar para o ciclo de vida de produto. Eu vou fazer uma proposta de inovação considerando todo o ciclo de vida de produto, desde a extração da matéria-prima até a disposição final, que no caso, a proposta é que não haja disposição final. Que a gente recircule esses materiais por mais tempo. Eu tenho uma visão de sistema, e aqui a gente se apoia bastante na escola de pensamento de ecologia industrial, de visão sistêmica, né? Visão de sistemas ali industriais que compartilham materiais, né? Traz muito esse conceito. Um resíduo meu é uma entrada para uma outra indústria.
Então, a gente não pode ficar preso somente ao meu ciclo de vida de produto na hora de inovar, ao meu sistema, né, ao meu setor. Talvez eu possa encontrar uma solução que não seja talvez a ideal, e é importante ter isso em mente, mas seja uma solução melhor do que eu fazer o descarte desse resíduo, ele passa a ser matéria-prima para outra indústria. Também essa também é uma outra possibilidade. E eu integrar sempre aspectos ambientais, sociais e econômicos. Ok? Então, eu quis trazer um pouco dessa visão mais técnica da economia circular, porque a gente vai entrar agora na parte de inovação, tá? Mas é preciso ter essa base. Sem isso, a gente não consegue. E, na verdade, essa algo que eu queria deixar, né, essa mensagem aqui para vocês. Como que eu aplico economia circular e inovação? Bem, simples. Você precisa a pessoa que vai estar inovando, ela está responsável pela inovação, ela precisa entender o que é economia circular, quais são as possibilidades, né? E por que ela deve fazer essa mudança, porque são desafios amplos, desafios, alguns são regionais, mas a grande maioria deles são globais, e existem compromissos para isso. Então, eu estou falando de aquecimento global, estou falando de escassez de recursos, eu estou falando de plástico nos oceanos, pobreza, baixa resiliência, e aí outras características, negócio que não inova, ele, né, daqui 5, 6 anos pode deixar de existir, tendências de mercado e, obviamente, leis cada vez mais rigorosas, não só no Brasil, mas também fora. Né? No mundo globalizado, se eu quero exportar, por exemplo, eu tenho legislações mais rigorosas na Europa. Tá? Então, por quê? Isso, risco. Tá? Laranjinha, risco. Azul, o que é bom. Oceano azul, que a gente pode estar navegando na economia circular. Acessos a novos mercados. Ou seja, eu posso gerar mais valor, obviamente gerar mais negócio, fazer mais negócio, né? Aumentar a rentabilidade, o lucro, o retorno. Inovação, tá? Totalmente outro benefício. Ser vista como uma empresa inovadora no mercado, disruptiva. Atrair investimentos. Tá? Cada vez mais a gente vê chamadas de grandes empresas, Natura, Renner, C&A, sobre desafios, né? Para startups aplicarem e investir nessas startups que lidam com problemas relacionados à economia linear, né? Com embalagens, por exemplo, eu tenho visto recebido cada vez mais chamadas, né, para essas inovações abertas. Eu vou reduzir também desperdícios e eu posso ter principalmente no cenário de recessão, eu melhorar, né, trabalhar de forma mais eficiente dentro, deixar de reduzir os desperdícios ali e reduzir custo. E eu atender com mais facilidade os requisitos legais, tá? Então, são bons motivos para a gente aplicar. E aí, quem já está... Trouxe só alguns exemplos, tá? Quem está falando em economia circular hoje? Não é o Diego da Upcycle. Estou falando de grandes empresas. É Google, é Unilever, é Adidas, é Coca-Cola, né? Então, são grandes empresas. E aí, recentemente, eu tive acesso a um documento, não sei se todos conhecem, mas no Brasil a gente tem uma Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, de 2010, que fala muito sobre acordos setoriais e logística reversa. Não trata tema de inovação, trata simplesmente, olha, quem coloca no mercado tem metas para recolher essas embalagens e resíduos, principalmente os grandes geradores, né, e grandes marcas. E aí, 8 empresas, acho que a Unilever e a Coca-Cola são 2 delas que estão dentro desse grupo, lançaram uma nova proposta que traz aspectos de inovação, né? Uma proposta para o Ministério do Meio Ambiente, um grupo chamado Grupo Recircula, quem quiser pesquisa aí no Google, onde você está relacionada a essa questão de resíduos, trazer inovação. Como as empresas podem facilitar, por meio do design da inovação, essa circularidade. Então, são grandes empresas, né? E muitas delas com metas agressivas para daqui 5, 10 anos, se não me engano, 2030, acho que 2 dessas grandes empresas, acho que a Unilever e a Coca, têm metas de mais retirar plástico do meio ambiente do que colocar plástico. Então, a economia circular ela é uma tendência de mercado. Tá? Então, são grandes empresas apoiando isso. E para a gente começar a entrar agora um pouco no aspecto de inovação, o que a gente consegue, né? Quais são as possibilidades de estratégias? E aí não vou ser teórico, não vou ficar explicando, recondicionamento é isso, remanufatura é aquilo.
Eu vou trazer casos de empresas que estão fazendo isso, tá? Quando eu falo estratégia de economia circular, só para ter um alinhamento, eu estou me referindo, por exemplo, eu aplico compartilhamento. Essa é uma estratégia. Aí eu vou reciclar. Essa é outra estratégia. Então, são várias possibilidades. Aqui nesse diagrama, eu só não mencionei, a gente trabalha com o ciclo técnico, como mencionei, que está à direita, o ciclo azul, onde eu atuo bastante nos estoques de materiais não orgânicos, e o fluxo de renováveis à esquerda, o ciclo biológico, onde eu tenho ali os orgânicos, os biodegradáveis, e eu posso fazer alguns usos deles. Estratégia de economia circular, vamos lá, compartilhamento. Essa é uma empresa fora do Brasil, internacional, Flow2, que ela traz a seguinte estratégia de compartilhamento no mercado B2B. Tá? Então, a inovação começa aí. Normalmente, a gente vê muito compartilhamento no mercado B2C. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem a Tem Açúcar, que é aquele famoso compartilhamento entre vizinhos sobre equipamentos, por exemplo. Não tem uma furadeira, preciso de alguém que tenha esse produto para eu resolver o meu problema. Eu entro na plataforma e solicito, vejo quem tem próximo e ok. E funciona no modelo monetizado, não monetizado, tem açúcar, mas eles estavam avaliando a possibilidade do monetizado. Compartilhamento aqui, no caso da Flow2, é B2B. Então, são empresas que oferecem, olha, eu tenho um equipamento, eu tenho um trator, por exemplo, e quero colocar ele nesse mercado e monetizar aquilo, já que eu não utilizo aquele equipamento sempre, né? Então, ao compartilhar, eu tenho o mesmo produto, todo o seu ciclo de vida do produto, os materiais que foram extraídos, atendendo mais pessoas, mais empresas, no caso. Então, ao intensificar o uso daquele bem, que ao longo do tempo, se ele ficar parado, ele vai depreciar, né? Eu faço o melhor uso dos recursos. É por isso que é uma das estratégias muito efetivas em economia circular, compartilhamento. Eu posso fazer isso também com infraestruturas e posso fazer também isso com profissionais. Esse é o modelo de negócio da Flow2. A Signify, que é um exemplo de PSS, né, de Sistema Produto Serviço, onde ela sai da venda do produto e passa a vender o serviço, era a antiga Philips Lighting, que agora passou por uma mudança de branding, e ela deixa de vender lâmpada, iluminação, vender lâmpada, produto, e passa a vender a função, aquilo que as pessoas precisam, iluminação. Tá? Então, é um outro exemplo, e aqui no caso, um exemplo de uma grande empresa, conhecida mundialmente, que pivotou, testou, desenvolveu um modelo de negócio diferente, porque tinha na sua estratégia uma visão de que ela precisaria se diferenciar no mercado. O driver principal foi a inovação. Olha, quero ser reconhecida como uma empresa inovadora. E fez desenvolveu esse modelo de negócio. E ela não fez isso da noite para o dia. Na Europa, esse processo levou no mínimo 5 anos. E depois que começou a ficar mais robusto, ele veio para o Brasil. E tem mais ou menos uns 2, 3 anos no Brasil. Tá? Então, ela vende luz como serviço. E aí, essa mudança muda totalmente a empresa. Muda totalmente a relação, a forma de trabalho, os processos. O que antes não era chave passa a ser chave, como a manutenção, o design passa a ser um processo chave que agrega valor ao modelo de negócio. Né? Então, muda totalmente, muda a forma de venda, muda a forma de relacionamento com o cliente. E é realmente uma revolução dentro da empresa, e eu não estou falando isso, né, baseado na literatura, baseado numa conversa que eu tive com os responsáveis da área comercial no Brasil. Né? Então, muda tanto aspectos de processo dentro da organização, do negócio em si, muda características chaves de produto, ou seja, alta qualidade, durabilidade, modularidade e facilidade para manutenção, passam a ser requisitos-chave, requisitos de sucesso no design do produto. Então muda, tá? Então essa é uma estratégia muito interessante, com grande potencial de mudanças em vários setores aí. Reuso é uma outra estratégia, tá?
E aqui, a UpTools, que é o caso que eu trouxe, é um caso de inovação de modelo de negócio, onde ela não traz aspectos inovadores de novo produto, uma nova oferta. A oferta é nova, né? O modelo é novo, mas uma grande inovação são roupas, né, para bebês. Mas qual é a dor que ela resolve? Bem, um bebê ele usa uma roupa aí por muito pouco tempo. Então você tem todo aquele e roupas, né, para bebês não são baratas. Então você tem aquela dor de comprar aquela roupa, o bebê usa muito pouco e você fica com aquilo. E aí eles perceberam que o que acontecia? Muitos passavam adiante, vendiam ou, né, enfim, guardavam para depois quando vinham no próximo filho ou entre as famílias, havia um compartilhamento aqui, ali. A proposta deles é, vamos ter produtos seguros, livres de tóxicos, com algodão orgânico, com requisitos de sustentabilidade no produto, em que você faz uma assinatura e aí a estratégia do produto é, ela entrega e depois você devolve aquela roupa e ela vai te entregando conforme a sua necessidade. E aquele outro produto volta para ela e ela reutiliza aquilo dentro da sua carteira de clientes. Tá? Então ela combina ali o serviço com o reuso do produto. É outra estratégia bem interessante também. Recondicionamento. Aqui é o caso da Stocks, que faz o recondicionamento de produtos eletrônicos no Nordeste, onde a gente tem aí, na verdade, a sacada deles foi que boa parte das empresas estão no Sul e Sudeste, né, as produtoras, as marcas, e o Nordeste tem um mercado muito grande, e havia muita sobra de produtos ali que voltavam ou por qualidade ou ficavam encalhadas nas lojas, e aí eles passaram a fazer o recondicionamento desses produtos lá e ofertar com desconto no mercado. Então resolvia uma dor do varejo, porque tinha aqueles produtos lá, uma dor das marcas por conta da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que eram responsáveis pela logística reversa dos produtos, e do mercado, ou seja, produtos recondicionados com uma qualidade muito parecida com a qualidade do produto, né, novo, ou se não igual, né? E mais barato. Tá? Então, resolvia várias dores ali. Então, reparem, isso é inovação. Inovação é o modelo de negócio, aplica a estratégia de economia circular, resolve qual dor de quem? Quais são as dores que essa proposta está resolvendo? Então, é muito nesse sentido. Aqui, um outro caso da Lufthansa, que fala sobre a questão, né? Na verdade, é um caso que eles aplicam a remanufatura, mas não somente a remanufatura nas peças valiosas, né, dos aviões, que são os motores, que, se não me engano, acho que cerca de 80% a 90% do valor, né? Então, é lógico que quase todas as empresas fazem a remanufatura das peças valiosas, mas eles aplicam essa estratégia em praticamente quase todo o avião. Tá? Então, em remanufaturar, e aquilo que não é possível remanufaturar, ele recicla. A Canon também é outro exemplo de remanufatura, e aqui vai muito numa linha da eficiência do processo, para hoje ela ser capaz de ter altos índices de remanufatura. Desde 92, ela otimizou as suas linhas de produção para trabalhar nessa lógica da reversa, né? Uma remanufatura reversa, no caso, né? De você ter ali os processos, os sensores, toda a eficiência de processo, para chegar e ter índices altos de reciclagem e remanufatura, de 23 mil toneladas de plástico, né, nos últimos 5 anos, e 15 mil toneladas, quase 16 mil toneladas de peças remanufaturadas ou recondicionadas. Tá? Então, são índices altíssimos. Outro exemplo de estratégia da reciclagem, e a reciclagem é a estratégia mais conhecida, né, da economia circular, e na verdade uma confusão muito grande ainda, a reciclagem e a economia circular. Economia circular não é só reciclagem, essa é a verdade, é uma possibilidade, mas para ela ser efetiva e manter valor, o ideal é que no design eu já pense que para facilitar a reciclagem do produto, é isso que a Adidas está fazendo. Ela fez o redesign do tênis, monomaterial, ao invés de ela ter vários materiais, ela fez monomaterial, porque a hora que eu for fazer a logística reversa, eu não preciso ter a processo de separação dos materiais, não preciso usar tanta cola, para facilitar isso no retorno. Então, ela aplica o design circular para facilitar o retorno e a reciclagem desse material.
Vamos explorar então agora um pouco. Vou tomar uma água aqui. Por onde a gente começa? Tá? Bem, primeiro de tudo, mindset. É preciso mindset para ter tanto a inovação como os aspectos de economia circular. Né? Mindset de inovação. Preciso saber que eu vou errar e aceitar esse erro como um aprendizado e errar rápido para poder você acertar o mais rápido possível também. Né? Um mindset de crescimento. E de economia circular, entender que tudo está conectado a tudo, que você precisa ter um propósito, entender os conceitos da economia circular, as possibilidades, as estratégias, e trabalhar isso. Então, primeiro ponto, mindset. Segundo, processo. Tá? Inovação. Inovação não é você, tive uma ideia nova, vou colocar aqui. Isso não é inovação. Inovação é processo. Quando a gente fala em negócio, é processo. É você ter um processo ali, obviamente não é um processo tão fixo e enrijecido como um processo de produção, onde tem um controle de qualidade, mas uma visão de processo onde você tem atividade, você executa para desenvolver, ter os gates, ter resultado consistente. Tá? Então, é ter processo para inovar e incluir a economia circular no processo, tá? Nesse processo de inovação. Então, mindset e processo são duas pernas importantes aí para a gente conseguir aplicar a economia circular na inovação. Terceiro, trabalho em rede, trabalho colaborativo. Tá? Então, principalmente por conta da economia circular. Porque muitas competências eu não tenho dentro da minha organização. E se você não tem competência, você não inova. Só inova que tem muita competência sobre alguns assuntos ali que estão relacionados à inovação. Né? Então, por exemplo, como eu vou inovar em reciclagem, eu não entendo nada de reciclagem. Então, eu preciso trabalhar em rede. Eu até posso trazer dentro da minha organização, adquirir aquela competência. Mas a gente sabe que não é possível você adquirir todas as competências. Então, o que é essencial é identificar as competências relevantes, as principais, aquelas que são chaves, que você precisa ter dentro da sua organização, adquirir essas competências, seja por treinamento, seja por contratar um novo profissional, e as outras competências que estão ali girando em torno dessas principais, são importantes, mas não são tão importantes quanto as principais, eu trabalhar com parceiros. E aí trabalhar em cooperação, de forma colaborativa. E propósito. Tá? Com todas as startups que eu tenho conversado, com os fundadores que estão inovando em economia circular, todos têm um propósito muito grande em resolver um problema. Seja algo pessoal, de identificação, de que trabalhou muito tempo num setor e via muitos problemas, muita geração de resíduo, muita desigualdade, ter um propósito por trás maior, em resolver um problema mais amplo do que somente um problema de mercado. Então, aplicar a economia circular, ela requer aí essas características: mindset, processo, trabalho colaborativo e um propósito maior. Tá? E aí, para começar aqui, é importante entender, vai ser um pouco diferente aqui, eu vou me acelerar um pouco por conta do tempo, mas quem é você? Se é startup, se é empresa? Se é startup, isso é ótimo. Tem grande flexibilidade, agilidade, tem mais uma tendência maior uma capacidade maior em aceitar os riscos, mais disrupção, né? Você está mais próximo da disrupção, só que você tem menos recursos e menos escala. Então, tem que focar bastante em usar os recursos de forma inteligente, bem enxuta, né? E tentar resolver o problema de escala. Se você é empresa, normalmente você tem mais recursos do que as startups, mais escala, tem uma rede de contatos, uma cadeia já estruturada, tem estrutura, mas você está menos aberta à disrupção, na grande maioria das vezes, tá? Estou falando de forma ampla e genérica, é óbvio que a gente tem grandes empresas disruptivas, né, com características com esse perfil. Menos agilidade e uma capacidade menor de aceitar os riscos ali, que você precisa lidar com essas questões em ser mais ágil, aceitar alguns riscos e disruptivos para você poder inovar, senão você não vai estar inovando, você vai fazer melhoria contínua de processo. Tá? Outro ponto importante, onde você está em termos de economia circular? Iniciativas de sustentabilidade, tá? Processo? Estou no nível de processo ainda, faço só a produção mais limpa. Estou no nível de produto.
Ah, não, já estou começando a aplicar alguns requisitos ambientais no desenvolvimento do produto. Legal. Ah, não, estou no nível de modelo de negócio. Olha, já, na forma que eu faço o negócio, no meu Canvas, na minha proposta de valor, eu estou incluindo já aspectos de sustentabilidade e de economia circular. Legal. E o nível mais amplo de todos e o mais que tem mais potencial é o ecossistema, que tanto em inovação como em economia circular. É você ter um ecossistema onde você fomenta aquilo, você tem uma proposta de valor e aquele ecossistema ele agrega mais valor ainda à sua proposta circular, tá? Então, esse são os níveis, né? Aqui da esquerda para a direita, no processo você tem mais fácil de acertar, mas também retorno mais baixo. E esse retorno vai aumentando, tanto do ponto de vista de valor para o negócio, como para os resultados, né? O impacto positivo em fazer a transição do linear para o circular. Como eu falei, mindset, eu não vou explorar tanto essa questão, mas o mindset, não adianta só ter prática, não adianta só ter o design circular se você não tem mindset, porque o mindset é a base para uma boa prática aplicada e você ter resultado. Tá? Então, essa é a mensagem aqui, importante entender. Mindset é tão importante ou mais importante do que práticas. Tá? Porque, às vezes, com a prática, sem com o mindset errado, né? Você não tem no mindset ali estabelecido, você pode aplicar uma ferramenta, uma prática de forma não completa, inadequada, e você vai ter resultados ali medianos, né? Então, aqui outras características aqui do mindset, traz os princípios da economia circular, você tem ainda para gerar valor, tá? Você inovar, você ter colaboração, como eu já mencionei, e um olhar sistêmico. E mais os 3 princípios da economia circular. Eu vou buscar sempre regeneração, eu vou buscar manter os produtos e materiais em uso, eu vou buscar eliminar resíduo por meio do design. No nível de modelo de negócio, a gente tem 5 tipos já bem conhecidos na literatura sobre modelo de negócio em economia circular. Eu falei já de alguns deles, produto como serviço é um deles, né? Suprimentos circulares, ou seja, insumos sustentáveis. Eu trabalhar muito com os renováveis, os biodegradáveis na minha proposta, no meu design. Eu ter a extensão da vida útil do produto, né? Por exemplo, remanufatura, recondicionamento, são estratégias que entram nessa categoria. Eu ter plataformas de compartilhamento, tá? Então, aí você tem, como mencionei, a Flow2, tem açúcar, entram nessa categoria de modelo de negócio, e os modelos têm sido mais aplicados no Brasil, o de recuperação de recursos, que aí entram eu recuperar os materiais por meio da reciclagem. Tá? Dentro desse processo, o que é importante para inovar? É ter uma análise de valor. Tá? Mas uma análise de valor daquilo que não é capturado. E isso é a dificuldade. Ele não é capturado muitas vezes porque ele não é percebido. Então, a gente precisa trabalhar essa análise. Tá? Isso é muito importante na inovação. Então, não olhar só para o lucro. Né? O que está além disso? É problemas sociais? Eu tenho práticas, às vezes, que minha organização adota que pressionam os fornecedores, é por isso que eles não conseguem desenvolver matérias-primas mais sustentáveis. Eu atender muito mal um cliente, eu não estar muito próximo do meu cliente, e eu ter todos os impactos ambientais, todas as externalidades negativas do meu processo, do meu ciclo de vida de produto. Então, para isso a gente faz, né? A grande questão é, no linear, onde está o valor não capturado? O que está em excesso? O que está faltando? O que eu estou perdendo e aquilo que eu estou destruindo? Através da linearidade. Então, essa é uma questão que deve nortear todo o processo de inovação focado em economia circular. Qual é o valor não capturado? E por que eu não capturo? Ele não é percebido, ou não tem tecnologia, ou, enfim, você vai explorar isso, obviamente, no desenvolvimento da solução. Mas essa pergunta, ela sempre tem que estar norteando o processo, o desenvolvimento. E aí a gente tem ferramentas aqui só para ilustrar, né? Eu tenho um ciclo de vida de produto, eu tenho stakeholders, faço um mapeamento do que é capturado, do que não é capturado, e aí, a partir do que não é capturado, eu vou ter algumas oportunidades. Tá? Aqui é um exercício, na verdade, que a gente aplicou numa turma de uns workshops que a gente realiza de capacitação, dos exemplos de embalagens dos deliveries. Tá? Então, a gente consegue identificar, a partir do que não está sendo capturado ao longo do ciclo de vida de produto, né, algumas oportunidades aí para a inovação. E, às vezes,
uma ou duas oportunidades podem ser combinadas em um modelo de negócio. Ou, se você já tem um negócio rodando, e esse é o grande barato, você pode selecionar dentre essas 7, 8, por exemplo, a prioritária e rodar um ciclo de inovação e melhoria, como se fosse um software realmente, e você aplicar aquilo no seu negócio, né? Você ter esses ciclos melhorando aí continuamente, de forma inovadora, né? Buscando a inovação, agregando mais valor aí. Eu estou capturando esses valores que não eram capturados, né? No ciclo de vida de produtos. Né? Melhorar o relacionamento com os parceiros, por exemplo, aqui no caso dessas plataformas que trabalham em ecossistemas, isso é muito importante. Tá? Então, né, entendi o que não está sendo capturado, identifiquei as oportunidades, eu vou fazer uma nova proposta de valor. E aí a gente tem na literatura o Value Proposition Canvas, né, que é um dos mais conhecidos, dos mesmos autores do Business Model Canvas. Só que lá eles olham muito para o cliente, para o consumidor. A gente não pode olhar só em economia circular para o consumidor. A gente tem que olhar para o consumidor. Mas a gente tem que identificar os stakeholders, principalmente os principais stakeholders, tá? Tem que olhar para as questões ambientais. Então, só retomando para dar um exemplo, no caso, né, das plataformas de delivery, stakeholder relevante, os entregadores. Eu não posso negligenciar e deixar de olhar o que eu estou perdendo de valor nesse relacionamento com eles. Então, é isso, eu fazer propostas de valores que vão agregando não só ao mercado, ao cliente final, mas também aos meus stakeholders, que são chaves para minha entrega de valor. E também, obviamente, para o meio ambiente. Aqui no caso, retomando também esse exemplo dos deliveries, é o excesso aí de geração de embalagens para o meio ambiente, que esse é um dos grandes problemas que eles enfrentam, ok? Ótimo, entendi tudo isso, ficou bom. Outra mensagem muito importante, sempre trabalhe com design de produto, design de ciclo de vida. Porque no design você consegue prever e melhorar, às vezes, alguma estratégia de economia circular, que hoje não é viável porque ela custa muito caro. Caso da Adidas. Por que custaria? Eu poderia muito bem, vamos reciclar o tênis. Mas ia ser muito difícil, ter muitas barreiras e dificuldades técnicas e operacionais de custo, porque o tênis não foi projetado para aquilo. Então, esse é o poder do design. 80% dos impactos, eles são definidos no design. Então, se no design eu conseguir otimizar, resolver aqueles problemas, isso já facilita muito a vida da circularidade, né? E aqui tem alguns exemplos, né? Não vou passar por todos eles. Aqui tem o Adidas que eu já mencionei, tem a Native Shoes que traz um design, um tênis que a proposta deles é ser totalmente biodegradável, a Oak que oferece móveis modulares, eu posso retornando a Revoada, que é aqui do Brasil, que faz acessórios de moda utilizando resíduos, no caso câmara de pneu e capas de guarda-chuva, Fairphone, que traz o conceito de modularidade no design de eletrônicos, e novos materiais também, que são a Ecovative, que crescem, na verdade ela faz materiais que podem ser utilizados na construção, a partir de cogumelos, são crescidos de forma orgânica, tá? Mas são bens duráveis. E aqui um exemplo que eu mencionei no começo, da empresa que eu estou agora sendo um dos fundadores, junto com a minha sócia, né, uma parceira, que traz esse conceito também, né, de aplicação, que é a alquímica, que é desenvolver calçados na lógica da economia circular. Então, a gente está sentindo na pele aí no mercado os desafios, né, de aplicar essa inovação e de trazer cada vez mais novos materiais, obviamente, tênis, uma proposta de valor, né, ter toda a questão de branding, mas também toda a questão de como eu aplicar inovação, né, com o propósito de resolver problemas de resíduos, de aumentar a circularidade dos produtos, aumentar o uso de renováveis, né, e você facilitar toda essa cadeia reversa, né? Então, a gente está em breve lançando aí também esse conceito, essa nova marca que traz essa proposta de circularidade. E aí, bem, eu falei sobre modelo de negócio, falei sobre design, falei um pouco sobre ecossistema e a base de tudo, né? E a gente está muito, como a gente está no simpósio de engenharia, processo e operação, né? O engenheiro adora processo e eles são importantes também para a economia circular, tá? Não é só porque a gente está falando de design que, o processo não é importante. Ele é importante, sim. O caso da Canon mostra isso, porque se você não tiver um processo redondinho, eficiente, às vezes você não consegue viabilizar alguma dessas estratégias, tá?
ou se você não tem parceiros que tenham esses processos, talvez você consiga aplicar. Ou custe caro, né? Como a gente encontra isso muito na prática, né? E é um caminho, tá? É um processo realmente de inovação, transformação, de transição para essa nova economia, e é inovação, na veia. E muitas vezes a gente tem que ter consciência que as soluções não estão prontas no mercado, a gente precisa desenvolver essas novas cadeias com esse novo olhar, né? E isso faz parte da inovação. E essa é a mensagem final que eu quero deixar para vocês. Eu não sei se a gente tem um tempo para pergunta, a gente pode talvez explorar uma, duas, mas inovação e economia circular, para mim é a mesma coisa, porque hoje a gente vive num mundo linear, então, se você vai trabalhar com economia circular, você vai de alguma forma trabalhar com inovação, né? Então, ótimo, bacana. E quem trabalha com inovação não conhece esse conceito, acho muito importante começar a explorar esse conceito e fazer essa transição aí para uma economia que gera benefícios não só para a empresa, mas também mais amplos aí para a sociedade. Então, aqui eu deixo os meus contatos, né, para quem quiser entrar em contato, no e-mail, LinkedIn, Instagram, e, enfim, vamos ver. Acho que a gente tem aí uns 2, 3 minutos para perguntas, né? Deixa eu parar de compartilhar a tela. Legal, Diego. Parabéns, parabéns. E, nós estamos ao vivo lá no YouTube também. Então, Certo. o pessoal que está nos assistindo, se tiver questões, essa é a hora de colocar no chat, que a gente tenta fazer algumas perguntas aqui para o Diego. Olha aí. Aqui, ó, já... Ótimo. Rodrigo perguntando, né? Diego, quando você realiza uma consultoria, quais os principais desafios na implantação rápida da economia circular? Eu acho que a resposta, Rodrigo, está até na sua pergunta. A implantação rápida já é um desafio, tá? Porque na grande maioria das vezes, nas empresas já estabelecidas, vou pegar um exemplo até que, vamos pensar que uma empresa, uma média para grande empresa, já tem algumas estratégias, já tem algumas metas de sustentabilidade, já fala sobre isso, né? Já tem algum conhecimento, já tem uma equipe de sustentabilidade, né? Primeiro desafio é a departamentalização. Normalmente o tema fica muito preso na área de sustentabilidade, e aí, se não está conectado com o pessoal da inovação, aí é difícil de você conseguir integrar esse time para gerar inovação, tá? Porque o pessoal da área de sustentabilidade entende bastante de economia circular, mas não são os experts em inovação. E quem trabalha com inovação, design, entende muito disso, mas não conhece a economia circular. Então, você botar essas pessoas juntos, resolver, quebrar essas barreiras, fazer com que elas entendam e trabalhem juntos desde o início. Senão, acaba acontecendo, às vezes, por questão de cultura da organização, aquele é um projeto da área de sustentabilidade, não é meu projeto, entendeu? Então, às vezes, isso limita, tá? Então, esse é um cenário, tá? Mas existem outros desafios, tá? Relacionados à implementação da economia circular. Mas esse é um que eu vejo com frequência em vários Diego, clientes. pelo que eu vi da sua apresentação, você tem estágios aí, né? Você pode aplicar inovações no processo, no modelo de negócio, evolutivo. Então, a gente pode ter, na verdade, o que me parece que o conceito de economia circular como um todo, esse ciclo completo, ele demanda muita coisa. Eu acho que a gente vai começar a fazer partes dele, não é isso? Para depois migrar para um elemento maior. Isso, exatamente. É por isso que a gente fala em transição, né? Principalmente olhando para a realidade brasileira. E dentro do Brasil ainda, a gente tem sorte. A gente vive num estado, né, estado de São Paulo, eu pelo menos, acho que o Otávio também, que está bem avançado. Você tem outros estados aí que tem coisas muito básicas, né, ainda não implementadas, como até mesmo rede de esgoto, enfim, né, questões dos aterros sanitários. Então, realmente um desafio aqui para o Brasil, e esse processo ele vai levar tempo, tá?
e até mesmo para as próprias empresas. Algumas hoje, por exemplo, não conseguem inserir mais materiais reciclados porque não tem cadeia, não tem uma cadeia estruturada que forneça os materiais reciclados, não conseguem comprar. É um duplo trabalho, você tem que acabar desenvolvendo a cadeia para se ajudar, né? Ela tem duas tarefas, além de fazer o sistema de economia circular, ela ainda tem que desenvolver, como se fosse desenvolver fornecedores. Legal, temos uma Exatamente. pergunta aí do Luiz Henrique. Bacana, vamos lá. Como você entende a inserção e importância das cooperativas e catadores de materiais recicláveis dentro do processo de economia circular? Excelente pergunta. Esse é, inclusive, um dos trabalhos que eu estou desenvolvendo agora junto à Câmara do Comércio Brasil-Alemanha, no Rio de Janeiro. É super importante porque e traz o lado social, tá? Só para alinhar, Otávio, eu não sei, a gente sai às 11 ou a gente fica? Como que é? Eu acho que a gente vai ter que encerrar. Tá. O pessoal do staff me responda aqui no chat, por favor. Mas enquanto você responde, ele já responde a gente aqui. Perfeito. Então, acho que essa última pergunta é super importante para um aspecto de inclusão social, tá? E os catadores, que trabalham individualmente na rua, não é um trabalho digno e um trabalho de risco e recebe muito pouco. Então, junto com as cooperativas, melhora, né, essas condições e gera emprego, né? Gera ocupação, não emprego, mas ocupação. Então, é muito importante, até mesmo porque a gente tem taxas baixíssimas de coleta seletiva de recicláveis, e isso pode ser conectado à indústria, ou seja, aumentar o uso de reciclados na produção. Então, é uma parte importante, sim, tanto social e tanto de conseguir dar vazão, aumentar essa geração aí de reciclados na indústria. É super importante. Legal, Diego. É que agora nós temos a sessão de apresentação dos trabalhos, etc. Eu acho que essa é a nossa limitação, começa às 11, exatamente agora. Uhum. Bom, queria agradecer, então, a sua participação. Essa palestra vai ficar na internet, porque é uma live do YouTube, fica lá. Então, mesmo quem não pôde acompanhar, agora pode rever depois. E tem a possibilidade de contatar também. O Diego tem perfil no LinkedIn, tem o perfil da empresa dele, da Upcycle. É totalmente possível contatá-lo. Bom, eu queria deixar novamente o obrigado. Seja um parceiro constante nosso nas atividades científicas. E fica o convite já para você retornar outras vezes. Muito obrigado. Obrigado, Otávio. Obrigado a todos. Um bom dia e fiquem seguros aí. Legal. Bom congresso a todos. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.